Olá, boa noite. Boa noite. Vou guardar uns minutinhos. Ver se alguém entra. Aqui pela Cuidato. Para falar sobre cirurgia plástica, responder perguntas se elas existirem. Bom, para quem ainda não conhece, fazendo um preâmbulo, né? Eu sou Omar, cirurgião plástico. Trabalho atualmente na clínica Cuidato, é uma clínica que nós inauguramos em novembro do ano passado. E a gente é especializado lá em cirurgia plástica, pediatria, pneumologia pediátrica, feridas, ostomias. Hoje a gente conta com nutricionista materno-infantil, 2 nutricionistas adulto e um fisioterapeuta, né? A nossa proposta é um atendimento multidisciplinar, né? Tanto numa área ou em outra, tá? A ideia é justamente trabalhar em grupo, tá? A gente tem feito lives e as lives foram entre dois profissionais, já com esse intuito do multidisciplinar. Agora nós estamos inaugurando uma série de sequências de live single, né? Já fizemos sobre pediatria e hoje estamos fazendo sobre cirurgia plástica. Vamos ver qual vai ser a próxima para a semana, a gente avisa vocês. Tá? Estou embromando aqui um pouquinho para dar tempo das pessoas entrarem, para a gente poder seguir. As lives ficam gravadas, ficam no IGTV, né? Para quem quiser acompanhar, quem quiser rever alguma coisa, essas lives ficam gravadas e disponíveis lá. A gente tem um canal também ligado do YouTube e quem quiser assistir, os vídeos estão lá, tá? Então, a princípio, vou rever com vocês algumas coisas, tá? Depois, se tiver perguntas, a gente responde. Cirurgia plástica. Cirurgia plástica é assim denominada porque a gente lida com plásticos, né? Que é moldar. Então, o nome foi dado há muitos séculos atrás e veio até estigmatizante muitas vezes, porque se imaginava que o cirurgião plástico fosse um cirurgião que só trabalhasse com a pele no subcutâneo, né? Até que os grandes cirurgiões não queriam fazer cirurgia plástica justamente por essa condição de não ter as grandes incisões, os abdômenes abertos e tudo. Depois, com o tempo, a gente foi evoluindo, né, na disciplina, na atividade e passou-se a se fazer retalhos musculares, né, cirurgias um pouco mais complexas, que aí desenvolveram um pouco mais a cirurgia plástica, intermeando com outras especialidades, como cirurgia de mão, né, cirurgia vascular e por aí vai. Tá? O cirurgião plástico ele vem de uma formação de cirurgião geral, são feitos os 6 anos de medicina, depois 2 anos de cirurgia geral,
depois 3 anos de cirurgia plástica, e aí ele obtém o título de especialista fazendo a prova, que é uma prova que é programada pelo MEC, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pela AMB, Associação Médica Brasileira. Claro que esses 3 órgãos se fundem só na sociedade, que é quem praticamente administra essa questão, tá? da atividade. O que aconteceu com os nossos certificados de especialista? Existe uma regra de transição, dura durante um tempo, para que o colega que já fazia especialidade antes de ter essa formação curricular, ele pudesse fazer a prova de título. E aí ele tem que comprovar que trabalha na área 2 vezes o tempo da residência. Então ele teria que provar que já trabalhava 6 anos com cirurgia plástica. Tá? Depois disso, obviamente, ele tem condição de fazer a prova de título, e essa prova de título ele pode aí sim difundir a especialidade, né? Que na cirurgia é sempre assim. Tá? Na medicina, na verdade, os títulos de especialista são assim: você tem que ter o título de especialista para você poder divulgar a especialidade. Não que você não possa fazer algum procedimento, mas para divulgar, tá ok? Vamos lá. Falei para vocês já em alguns vídeos o pré-operatório, tá? O pré-operatório do cirurgião plástico não é diferente de nenhuma outra atividade cirúrgica. O pré-operatório envolve ali o primeiro exame. Esse primeiro exame, o recomendado é que seja presencial, tá? Mesmo que já se tenha conversado, tirado algumas dúvidas, esse primeiro exame é essencial que seja presencial, para que você possa fazer a avaliação do caso. Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Por mais parecidas que possam ser, né, as justificativas cirúrgicas, o ideal é que você seja avaliado caso a caso. Após essa avaliação, aí se pode proceder a algumas outras avaliações. Uma delas, que são as mais conhecidas, são os exames pré-operatórios. Os exames pré-operatórios não são obrigatórios. Nenhum exame pré-operatório é obrigatório. Apenas o exame físico, né? A anamnese, que é aquela entrevista que o médico faz, e o exame físico. Os exames complementares, eles são, como o nome já diz, são complementares à anamnese. Ou seja, avaliou-se o paciente e existe a justificativa de solicitação de um exame, esse exame é solicitado. É claro que a maioria das pessoas, muitas vezes, precisam ser avaliadas com exames pré-operatórios, laboratoriais, raio-x, se for o caso, né, ultrassonografia. Vai depender muito da região, da justificativa cirúrgica, como eu disse, da indicação e até do próprio paciente. Muitas vezes pode não justificar, por exemplo, um paciente novo ser submetido aos exames cardiológicos, por exemplo, mais profundos. Mas muitas vezes ele tem uma queixa que pode justificar essa solicitação. Então a gente tem que proceder, né, a essa solicitação. Eles não são obrigatórios, mas é prudente que você faça uma boa avaliação do paciente no pré-operatório. Tá? No pré-operatório também, muitas vezes o paciente vai relatar medicações que ele faz uso, e a gente tem que avaliar se essas medicações vão ter alguma importância, né, alguma alteração no procedimento cirúrgico. Exemplo típico são os pacientes que são hipertensos, usam medicação para pressão arterial, pacientes que são diabéticos, por exemplo, em uso de hipoglicemiantes ou de insulina. Esses pacientes precisam ser controlados, às vezes com dieta, mas eles precisam ter uma adaptação da medicação. Pacientes com ciência renal, algumas outras patologias que a gente chama de comorbidades, que é o que a gente precisa. E interveniência mesmo da medicação na cirurgia. Outro exemplo típico, a aspirina, o uso dos anticoagulantes, né, antiagregantes plaquetários. O paciente pode ter uma tendência a sangramento, isso tem que se parar um momento antes da cirurgia. Tá? Nesse momento também, a gente vai solicitar avaliação e acompanhamento de outro profissional, caso da necessidade. Então, se tem o caso do diabético, por exemplo, a gente pode pedir o parecer do endocrinologista, que já acompanha aquele paciente. Se o paciente está controlado, tem um bom controle, o procedimento está sendo liberado também pelo médico assistente, né, que já acompanha o paciente. Outro exemplo típico são os cardiologistas, né, que a gente costuma pedir muito parecer de risco cirúrgico cardiológico. Tá? Geralmente ele vem acompanhado daquele eletrocardiograma. Não é para todo o paciente, mas de regra geral a gente tende a pedir para os pacientes que têm alguma justificativa. Ou história familiar, né, mais acentuada, né, ou mesmo uma queixa, né, uma dispneia, uma falta de ar, taquicardia, pressão alta, e a gente vai pedir parecer. Dentre esses pareceres,
o Conselho Federal de Medicina sugere que a gente faça um pedido, uma solicitação de um parecer de anestesista. O que acontece? Atualmente, os anestesistas fazem atendimentos pré-operatórios, como o cardiologista faz, como o outro profissional, o endocrinologista faz, né? O que a gente pede ali? Pede que o paciente seja esclarecido em relação ao procedimento anestésico, tá? Ele vai avaliar, muitas vezes, o que a gente chama de malampate, né? Para quem não é da área, é o grau de abertura da boca e da visualização da via aérea, para saber se o paciente tem dificuldade ou não de ser entubado, para receber, por exemplo, uma anestesia geral, tá? Esse anestesista vai avaliar, de regra geral, a medicação que o paciente tome em intervenção, né, a ligação dessa medicação com a medicação que vai ser feita no pré-operatório, né, durante o ato cirúrgico. Isso tudo ele vai lançar ali no parecer. Não precisa obrigatoriamente ser o anestesista que vai fazer o procedimento cirúrgico, mas de regra geral é o anestesista, ele vai promover um relatório, tá? E esse relatório vai ser lido por qualquer outro anestesista para que não ocorram surpresas, né? O que a gente via de mais comum? Mais comum é o que acontece muitas vezes na gestante. A gestante não faz habitualmente uma consulta pré-anestésica, né? Se por algum motivo vai ser uma cesariana ou vai ter uma analgesia de parto, ela conhece o anestesista na hora do ato cirúrgico, né? Ali no caso não é vamos dizer, uma situação quase de emergência, né? Não tem como ficar esperando, né? Mas faz uma avaliação prévia, sumária, rápida, antes de fazer o procedimento. No nosso caso, o ideal é que essa consulta seja feita com, vamos dizer, tempo, né? Para o paciente esclarecer as dúvidas, entrar mais tranquilo para o procedimento e, nesse momento, esclarecer as dúvidas em relação ao procedimento anestésico, tá? Como eu já disse, geralmente esse anestesista é o da equipe cirúrgica, mas ele não precisa necessariamente ser o do procedimento, tá? O que acontece a maioria das vezes é que esse paciente vai acompanhando, né, vai procurar um anestesista que já é da equipe mesmo, tá? E algumas vezes, mesmo que ele faça com outro, ele vai ser submetido ao procedimento com a equipe de anestesia. Eu lembro aqui, que é uma coisa que muita gente não sabe, o anestesista ele pode ser da escolha do paciente. Obviamente, se não ferir, né, a decisão do cirurgião. O que acontece a maioria das vezes é que o cirurgião indica o anestesista porque já faz parte da equipe, já tem costume de trabalhar, um já sabe como o outro trabalha, o tempo que o outro leva, né, já tem uma certa comunicação, né, e é uma equipe, tá? Então não há problema em relação a isso. Seguindo aqui ainda nesses, né, eu vou falando dos assuntos, se vocês tiverem alguma pergunta pode interromper. O pós-operatório. Vamos falar de uma forma genérica, né? O pós-operatório, de regra geral, ele é cercado de alguns cuidados, vai depender muito do pré-operatório bem feito. Pacientes bem orientados geralmente tem um pós-operatório muito mais tranquilo, tá? E um operatório, né, que a gente chama de perioperatório, durante a cirurgia também bem mais tranquilo, tá? O pós-operatório, obviamente, é cercado de algumas dores, de alguns vícios posturais, por exemplo. O paciente muitas vezes tem que operar a mama, tem que dormir de barriga para cima durante um bom tempo. Isso pode dar dor na coluna. Aí o Fábio, que é o fisioterapeuta que trabalha lá com a gente, né? A gente já comentou desses assuntos várias vezes, tá? Então esse paciente tem que ser preparado muitas vezes no pré-operatório. Idealmente é que ele procurasse até o físio antes, né, Fábio? Mas isso não acontece de regra geral. Só vai acontecer quando começam as dores, né? E a dor no local cirúrgico, geralmente, são facilmente controláveis, vai depender, obviamente, de uma pessoa para outra. Uma pessoa é mais sensível do que a outra, nem todas as pessoas têm a mesma sensibilidade para dor, e alguns procedimentos são mais dolorosos que outros, né? Aí, obviamente, vai depender de cada pessoa avaliar, né? E é uma pergunta que geralmente a gente pergunta, né? Se a pessoa é muito sensível ou menos sensível, a gente pode aumentar ou diminuir a potência do analgésico no pós-operatório. E os curativos, né? Os curativos hoje, a gente tem o Jonathan, que é o estomoterapeuta que trabalha lá com a gente, né? A gente acompanha em congressos específicos hoje de curativos. Existe uma diversidade hoje de curativos que a gente chama na especialidade de coberturas, né? De curativos que a gente pode utilizar para cada situação, tá? A gente utilizava muito algumas pomadas que hoje a gente já nem sempre usa mais, porque se sabe que essas pomadas, elas muitas vezes destroem o tecido ali de cicatrização.
Então a gente não está usando algumas coisas, quer dizer, a medicina, né, é uma ciência de verdades transitórias, tá? E aí, assim, essas verdades elas vão sendo modificadas e a gente tem que ir acompanhando. A gente não precisa ser o primeiro, mas também não precisa ser o último a modificar as condutas, né? Deixa eu ver aqui o Fábio, com certeza a preparação do físico para a cirurgia reduzir as dores. Com certeza absoluta, né, Fábio? A gente sabe que, a gente já comentou isso nas lives, o ideal seria um preparo pré-operatório, mesmo porque esse paciente, a maioria das vezes, já tem algumas alterações anteriores, né, e que só vão ser acentuadas. É muito comum o paciente para a gente no pré-operatório falar, ih, doutor, eu tenho que dormir de barriga para cima, mas eu já tenho uma dor na coluna, quer dizer, esse paciente com certeza vai ter dor na coluna, né? Ele já tem, só vai piorar, só vai acentuar, né? Muitas vezes o paciente procura a gente para uma cirurgia de mama, por exemplo, uma mama grande, por causa de dor nas costas, na coluna, né? Uma questão postural, e a gente até orienta, fala assim, olha, a gente vai operar a mama, mas se não cuidar da coluna também, não vai adiantar, né? Tá? Aí falando um pouquinho mais específico das cirurgias, né, para mim não alongar muito, também não ficar uma live muito grande, para vocês poderem fazer perguntas específicas. As 3 cirurgias que a gente mais faz, geralmente em cirurgia plástica, são mama, abdômen e lipoaspiração. As outras, existe uma certa frequência, vai depender muito dos casos, mas as 3 mais comuns são essas. Então eu vou começar a falar dessas para a gente poder conversar. Se alguém quiser saber mais alguma coisa de pré e pós-operatório, a gente pode comentar, tá? Lipoaspiração. A lipoaspiração, por exemplo, é um método que surgiu da curetagem. Então, os primeiros procedimentos, quase que eu caí aqui da cadeira. Os primeiros procedimentos foram feitos, eram curetagens, quer dizer, era uma raspagem da gordura, tá? A gente pode calcular, mesmo quem não é médico, sabendo que se você raspar essa gordura, ali vai formar uma secreção muito grande, vai formar um hematoma muito grande. Então não é a forma correta de se fazer uma lipoaspiração, tá? Aí se promoveu depois, na década de 80, uma aspiração dessa gordura, tá? Essa aspiração era feita com cânulas de 1 centímetro de diâmetro, tá? Vamos dizer, mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, uma caneta dessa. Depois se evoluiu, hoje a gente usa em média cânulas de 5, cânulas de 3, 2,5, tem lugar que a gente usa até cânulas de 2 milímetros, né? 0,2 centímetros. Então é muito mais fininho, tá? E depois, primeiro se fazia seco, depois se tentou uma técnica que a gente dilui essa gordura, infiltra-se a região para poder aspirar. Por 2 motivos. Primeiro, porque você vai lesar menos os vasos, vai ser menos traumático, né? A fricção daquele material que geralmente é metal, né? O aço cirúrgico, tá? Com a gordura, com a pele. E segundo, que a gordura fica um pouco mais macia, né? Traduzindo, quer dizer, na verdade a gordura, se você colocar ela em água, ela absorve a água. Daí quando a célula de gordura absorve a água, ela fica mais friável, mais molinha e você aspira com mais facilidade, com menos trauma, tá? Patrícia pergunta aqui se tem um volume máximo da retirada de lipo. Tem, isso a gente sempre explica. Primeiro que a lipo não é método de emagrecimento, a lipo é método de contorno. Tá? A lipo ela é muito, muito, muito boa para os pacientes que têm pouco volume, que tem mesmo aquela gordurinha localizada. Não que ela não possa ser feita em outras regiões. Ela pode ser feita sim em outras regiões, né? Em todas as regiões onde a gente tem gordura. Mas na verdade, ela não se presta para tirar grandes volumes. Tá? Existiu um grupo aqui no Brasil de estudo, que é uma câmara técnica da cirurgia plástica, que foi estudar por que havia muitas complicações de cirurgia plástica, e uma das coisas aventada foi o volume que se tirava. Tá? Chegou-se à conclusão final de que o volume seguro para uma lipoaspiração seria em torno de 5 a 7% do peso corporal. Mas, vamos observar, quando a gente faz aquela infiltração, muitas vezes além do soro, gente, a gente usa a adrenalina. A adrenalina é um vasoconstritor potente, é bem diluído para o paciente não ter repercussões hemodinâmicas, mas esse vasoconstritor vai servir para que o paciente faça menos sangramento daqueles vasos menorzinhos, né? E a gente possa lipoaspirar até um pouco mais de volume. Mas esses 5 a 7% eles são muito relativos. O que a gente vai ver? Se você pegar um paciente de 1,80 m, tá? Que tenha 60 kg, é uma paciente magra. Mas se você pegar uma paciente de 1,50 m que tenha os mesmos 60 kg,
ela não é uma paciente magra, tá? Então não adianta a gente falar só em 5 a 7% do volume, tá? Do peso corporal. A gente precisa ver que existe uma reação, uma direção, uma diretriz em relação à quantidade, à superfície corporal. Né? Então, se a gente levar em consideração que a maioria das lipoaspirações são feitas no abdômen, na parte anterior e na parte posterior, isso vai fazer mais ou menos 36% da superfície corporal. Então, não é uma máquina de lipoaspiração em que você entra de um lado e sai do outro. Tá? Mesmo porque, o que acontece quando a gente vai infiltrar o paciente e quando o paciente recebe o soro da anestesia, né? É hidratado ali. Como a gente vai tirar volume, o anestesista faz um pouco mais de volume para que esse paciente se mantenha normotenso, com a pressão normal, porque senão ele pode fazer uma pressão mais baixa, porque a gente está tirando o volume, tá? Então o que acontece? O paciente vai fazer uma anemia transitória, que foi o que a Patrícia perguntou aí. Essa anemia, para um paciente rígido, que foi bem avaliado no pré-operatório, um paciente com uma saúde bem, boa, o que vai acontecer? Em 2 a 3 dias ele vai recuperar esse hematócrito, ou seja, ele vai recuperar dessa anemia porque o organismo consegue redistribuir, né, reproduzir mais células e tudo. Tá? Se o paciente já tem uma anemia prévia, ele atualmente não vai ser submetido a um procedimento ou tem que ser submetido a procedimentos com menores aspirações, sob risco de diminuir sob a ideia de diminuir esse sangramento para não causar uma anemia muito grande. Tá certo? Então a ideia é essa. Deixa eu ver aqui. Tá? Então, em relação à lipo é isso. A lipoaspiração, de regra geral, ela é feita numa camada mais profunda, tá? A gente tem geralmente 2 camadas na maioria das regiões do corpo, uma camada superficial mais fina, mais organizada, e uma camada profunda, mais densa e mais desorganizada. É esta camada profunda que, de regra geral, a gente lipoaspira. Por que eu estou falando isso? Porque hoje existe um procedimento que está sendo chamado de lipo HD, né? Agora tudo é laser, é HD, por aí vai, né? Que é High Definition. Que a ideia é fazer uma lipoaspiração superficial, fazendo com que a pele faça aquelas depressões para simular a musculatura. Exemplo típico é o abdômen, um tanquinho, né? Onde vai se aspirar naqueles sulcos ali da face muscular, dos retos abdominais, que são esses 2 músculos principais, para que você simule ali aquelas curvaturas normais, né, do corpo malhado, tá? Eu pessoalmente não sou muito adepto a esse procedimento, primeiro porque você tem muitas vezes uma tendência à fibrose, à superficialidade, né, da aspiração, e segundo porque a longo prazo este paciente pode sofrer alterações de peso. Então, a meu ver, essas alterações de peso depois vão repercutir no resultado também. Então, não sou muito fã do procedimento, apesar da gente ver resultados muito bons, promissores, mas eu acho que ainda não está em tempo de fazer para todo mundo. Acho que é uma coisa bem específica. Ideal treinar com certeza, né? Fortalecer a musculatura seria o ideal. A Neila está aí, né? Nutricionista também, tem nutricionista que trabalha com a gente lá na clínica também. A gente sabe que algumas hábitos alimentares vão favorecer muito, né, essa deposição de gordura ou a não deposição da gordura especificamente, para que a gente possa ter um físico mais definido, vamos dizer assim. E malhar não tem dúvida, né? Agora a gente chama de treino, né? Agora virou treino, na década de 80 era malhar, tá certo? Deixa eu só ver uma pergunta aqui, ver se tem alguma coisa, se vocês quiserem saber alguma coisa. Tá. Bom, vamos falar um pouquinho do abdômen. Tá? A cirurgia de abdômen, que a gente chama de dermolipectomia abdominal, ela vai corrigir, com certeza, né? Tem que ser adequada mesmo, né? Então, assim, de regra geral, o abdômen é feito para pacientes que apresentam um abdômen avental, tá? O que seria isso? É aquele abdômen que vai dobrar por cima ali da região púbica, tá? E nessa dobra, o paciente vai sofrer algumas alterações nessa região. Infecções recorrentes, sejam fúngicas ou bacterianas, né? Muitas vezes ali, aquela frieirazinha que dá, né, na região de dobra, por uma dificuldade mesmo de limpeza após o banho ou ficar úmido depois de um tempo, tá? É muito mais comum em pacientes que já têm mais de um filho, tá? Por quê? Porque essa musculatura que eu falei antes, do reto abdominal, esses 2 músculos verticais no abdômen, né? Eles vão se distender
na gravidez para dar espaço, obviamente, ao útero crescido e eles têm uma chance de voltar. Claro que gravidezes sucessivas, se o paciente engordar muito, a tendência é que essa musculatura não volte, né? Se não se cuidar, obviamente. Hoje os ginecologistas são bem mais rígidos nesse controle, né, do ganho de peso, tá? E outro que é muito mais comum agora na nossa época, que são as cirurgias pós-bariátricas, né? O paciente pós-bariátrico é um paciente que tende a ter uma sobra de pele muito grande. E esse paciente geralmente tem um abdômen avental, mesmo que ele seja pequeno, tá? O que a gente faz quando o paciente vem solicitando a cirurgia de abdômen? A gente muitas vezes avalia esse paciente em 6 graus, de acordo com excesso de pele, com flacidez da musculatura e com excesso de gordura. Claro que para cada uma desses setores, a gente tem um procedimento a ser feito. Se o paciente tem só excesso de gordura, a lipoaspiração sozinha se presta para isso. Se o paciente já tem uma flacidez de musculatura, a gente tem que avaliar, muitas vezes até pedindo aquele exame complementar que eu falei no início, né? Muitas vezes o ultrassom vai dizer para a gente se tem uma hérnia ou se é só mesmo um afastamento da musculatura, né? Por gravidezes sucessivas. Isso tem que ser corrigido muitas vezes cirurgicamente, às vezes o paciente tem dor, tá? E se tem excesso de gordura e pele, não tem outro jeito que é ressecar, que é cortar, que é operar a cirurgia clássica. Aí a gente vai graduando o paciente, em medicina a gente tenta fazer essas escalas, né, para ficar mais fácil o raciocínio e para o paciente entender. É claro que na prática não é assim pão, pão, queijo, queijo, né? A gente tem que avaliar muitas vezes caso a caso, como eu disse no início. Então algumas vezes o paciente só tem um fuso de pele abaixo do umbigo a ser tirado, ele não tem afastamento da musculatura na parte de cima. Às vezes ele não precisa ser submetido, é o que a gente chama de mini abdômen, né? É só aquele fuso, não é uma cicatriz muito alargada, geralmente é um pouquinho maior do que a cicatriz da cesárea, bem ali na região pública onde tem os pelos, geralmente é uma cicatriz melhor. Mas às vezes não, às vezes o paciente tem um grau 6 que a gente chama, que é o excesso de pele, excesso de musculatura, diastase, que é o afastamento do músculo, mais a gordura, tudo em excesso, fora as estrias, então não tem jeito, tem que tirar mesmo e a cicatriz é bem alargada. Só lembrar que o abdômen, ele não dá a volta, né? O abdômen, ele fica ali na região anterior, tá? Na região lateral a gente chama de flanco e a região posterior a gente chama de dorso, tá? Então, assim, a cirurgia de abdômen, ela simplesmente, ela não corrige essa lateralidade à região posterior, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui, senão a gente passa. Geralmente a cirurgia de abdômen ou mini abdômen, a gente aproveita a cicatriz da cesárea e ela prolonga um pouquinho para a lateral. Existem cicatrizes diferentes, tá? Cirurgia de abdômen existe a abordagem do Pitangui, que é uma cicatriz um pouco mais horizontal, um pouquinho mais alta do que a região pública, e existe uma cicatriz de Barude, que é uma cicatriz que parece, eu brinco, parece aquele guidão de bicicleta CC antiga, né? Ela pega da cesárea e vai ter uma leve elevação dos dois lados ali, mesmo porque as roupas hoje são muito baixas ali no meio, né? E a lateralidade sobe um pouco, tá? Isso, Giovana. Giovana está perguntando se o afastamento da musculatura chama de diastase, tá? É diastase de retos abdominais. O que acontece? Existe um trabalho, por exemplo, que se fez ultrassom da região abdominal após essas gravidezes para saber quantificar o quanto essa diastase ela vamos dizer, é patológica ou não, né? Existe uma diastase fisiológica que acontece porque a musculatura, ela dos dois lados, ela é como se fosse uma capinha em volta dos músculos, que é a aponeurose, e no meio é só aponeurose, não tem músculo, e ainda tem a cicatriz umbilical, né? Que é só uma cicatriz. Quando a gravidez acontece, esse músculo ele começa a distender na região antero-superior, né? Ou seja, ele vai distendendo para frente. Chega num ponto, ele excede o limite dele, ele começa a afastar um do outro, na lateralidade. É esse afastamento que a gente chama de diastase, tá? Não chega a ser uma hérnia, porque a hérnia teria que ser um espaço e alguma coisa vai passar por ali, né? Sair por aquela região. Mas é só uma diastase mesmo, um afastamento, e você tem ali a fáscia, que é muito fininha, a aponeurose da musculatura, na verdade, que é muito fina e não funciona como musculatura. Então, por mais que se malhe, essa tendência a um certo volume de diastase, de afastamento, ela não volta, tem que ser cirúrgico mesmo, tá? A hérnia, se for hérnia, não tem jeito. A hérnia ela pode ser eletivamente programada, né, para ser feita, mas o ideal é que se corrija. Algumas pessoas apresentam umbilical, outras pessoas apresentam muitas vezes epigástrica, né, um pouco mais para cima, e isso o ideal é que se corrija, tá?
A diastase não dá hérnia. A hérnia já é uma tendência mesmo da pessoa que tem algum furinho, vamos dizer assim, que vai aumentar, tá? A cicatriz umbilical. A cicatriz umbilical existem várias técnicas. Eu costumo falar com o paciente, né, que é uma coisa muito certa em medicina. Tudo que tem muita técnica é porque não tem uma que funcione. Porque se todas elas fossem feitas da mesma forma e funcionasse, só existiria uma técnica. Tá? Então vai muitas vezes, de regra geral, atender a simular o que é um umbigo natural. O que é um umbigo natural? Ele tem uma distância mínima e máxima da região púbica, então não adianta ser muito acima nem muito abaixo, porque ele é uma média das pessoas, né? Por exemplo, a medicina chinesa, ela mede, a gente chama de Qigong, de acordo com o polegar, é uma polegada, só que aquela polegada é daquela pessoa, então a pessoa é proporcional em relação àquilo. Então não adianta eu te falar que o umbigo ali tem de 12 a 20 centímetros da região pública, porque você pode ter 18, você pode ter 15, tá? Mas é um aproximado dessa distância. Então isso geralmente a gente tende a manter, tá? Outra coisa é que 5% da população só tem esse umbigo absolutamente centrado. O resto, ele é sempre um pouquinho mais lateralizado para um lado ou para o outro. Se você medir todo o seu corpo de um lado para o outro, você vai descobrir que você tem assimetrias, que um lado é diferente do outro. Então, de regra geral, a gente também tende a centralizar. A gente em plástica costuma medir, né? A Amanda, instrumentadora, está aí, ela não me deixa mentir sozinho, né? A gente costuma colocar fios e medir, até com régua mesmo, com compasso, as distâncias para obter o máximo de simetria possível. Apesar, né, do nosso corpo não ser simétrico, ser sutilmente assimétrico, e isso é que faz a beleza da natureza. Tá certo? Tá bom, Patrícia. Então, assim, em relação ao abdômen, é basicamente isso. Só lembrar, a pós-bariátrica por si só, ela não dá direito a procedimentos estéticos posteriores, tá? Por que eu falo isso? Porque enquanto auditor eu também trabalho com isso, tá? Então eu vou te explicar. Paciente que tem emagrecimentos vultosos, seja com cirurgia bariátrica, né? Que é aquela cirurgia de redução do estômago, seja com emagrecimento clínico, tratamento aí com nutricionista, com endocrinologista, as duas vão se gabar agora, né? Com a musculatura inclusive, né? Tá? Então, assim, na verdade, a Neila e a Patrícia estão se gabando aqui com o umbigo absolutamente centrado. Eu vou medir qualquer dia das duas direitinho, a gente conversa depois, tá? Mas vamos lá. Então, o paciente que emagreceu, seja com cirurgia bariátrica, seja com emagrecimento vultoso, com tratamento com endócrino, com nutricionista, o que acontece? De regra geral, esse paciente vai ter excessos de pele em várias regiões do corpo. Mais comum, queda da mama, braço, né? Principalmente essa região, né, que a gente chama do adeus, né, que fica balançando, tá? E o abdômen, coxas, tá? Só que nenhum plano de saúde é responsável por essas coberturas, a não ser na cirurgia de abdômen. Porque a cirurgia de abdômen acontece aquilo que eu falei com vocês, aquela dobra de pele vai ter processos infecciosos, inflamatórios repetidos, e isso é uma causa de patologia, de problema de saúde, e esse paciente tem cobertura. Os outros procedimentos não são de cobertura, tá? Pelos planos de saúde, apesar do paciente demandar, né? A maioria das vezes, tá bom? Vamos falar então da terceira e mais, né? Que é a cirurgia de mama. Cirurgia de mama eu vou dividir em 3 partes. Primeiro os implantes, depois as reduções e depois a gente vai falar do masculino, tá? Primeiro, implante. O implante de silicone, gente, sempre que a gente pensa em implante de silicone, a gente fala em aumento de volume, tá? Então, o silicone se presta para volume, ponto. Isso colocado, a gente pode passar para outras indicações em que a gente vai poder utilizar, mas sempre com o intuito de volume. Então, se o paciente chega no consultório e tem um volume de mama grande, ele não pode pensar em prótese, a não ser que ele queira um volume maior. Nada justifica, a princípio nada não, desculpa, muito pouca coisa justifica a retirada de uma glândula natural para colocar uma prótese. Eu disse, voltei atrás no nada, porque Angelina Jolie, exemplo típico, paciente com história familiar muito rica para câncer de mama, paciente que faz a dosagem dos genes e descobre que tem um gene
com tendência a fazer câncer de mama, como toda a família tem. Então, inclusive os planos de saúde têm cobertura, a ANS entende que isso é uma questão de cobertura de plano de saúde. A mastectomia, a retirada da glândula, do tecido mamário. E aí sim esse paciente vai precisar de uma reconstrução, seja com prótese, seja com implante, seja com expansores, seja com musculatura dele mesmo, com retalhos, tá? Mas ele vai precisar fazer essa troca por uma questão de saúde. E alguns casos mesmo, de cânceres e tudo, ou pacientes que muitas vezes querem associar dois procedimentos, a gente chega lá, tá? Então implante de regra geral é volume. Existem hoje no mercado alguns tipos de prótese, mas de regra geral a gente não usa mais para a mama as próteses lisas, tá? A gente usa algumas próteses hoje que são texturizadas, são um pouco mais rugosas, e as próteses com poliuretano, que é essa texturizada ainda com uma capinha em volta, que é uma espuma, vamos dizer assim, tá? O que acontece com as próteses? Tudo que é grande que se põe no organismo, ele vai fazer, e ele não consegue destruir, ele faz uma cápsula em volta. Se a gente olhar as tatuagens, o pigmento nada mais é do que isso. O pigmento fica ali na pele, ele não consegue deglutir, dissolver aquele pigmento e ele vai formando cápsulas. É por isso que a tatuagem ao longo do tempo, uma das causas da tatuagem ao longo do tempo ir borrando, né? Porque ela vai sendo englobado aquele pigmento ali, tem que retatuar, dar retoques e tal, tá? Se você colocar qualquer outra prótese, se você colocar uma placa, uma fratura, se você colocar uma prótese de quadril, tudo aquilo ali o organismo vai fazer uma cápsula, um tecido de proteção em volta, porque ele não consegue destruir. Com a prótese não é diferente. Esse tecido estranho que está ali, o organismo reage a ele e vai formar uma cápsula em volta. Formando essa cápsula em volta, não há nenhum problema. Nenhum problema. Só que existem 4 graus de Baker, que a gente chama. Primeiro grau, todo paciente que tem prótese tem esse grau, tem uma cápsulazinha em volta. Segundo grau, essa cápsula é palpável. O paciente vai colocar a mão na mama, por exemplo, e vai sentir a prótese. Terceiro grau, essa cápsula é visível. É muito comum a gente ver essas próteses maiores, ou mesmo artistas na televisão, em filmes, e você olha, aquela mama está absolutamente redonda demais, projetada demais, marcada demais. Muitas vezes aquilo ali já é um grau visível. E o 4º grau, que é a contratura capsular propriamente dita, que é o que a gente fala, que é o único grau em que você tem que trocar a prótese. Você tem que tirar essa cápsula, que está ali fazendo força, mudando o formato da prótese, e aí você tem que tirar e habitualmente se aproveita para trocar a prótese. Tá? Não é um problema da prótese, é um problema do procedimento em si. Tá certo? Então só esse último grau que é obrigatório. Os outros, o paciente pode conviver normalmente com eles sem problema nenhum. Tá? Patrícia perguntou aqui se a queda da mama dá problema na coluna, né? Na verdade, a avaliação é sobre a coluna. De regra geral, eu gosto que esse paciente que tem queixas de coluna, com mama grande ou às vezes com próteses grandes até, que ele faça uma avaliação com ortopedista, com um fisioterapeuta, tá? Porque às vezes não é uma questão ortopédica, é uma questão só fisioterápica, postural. Às vezes o paciente tem hábitos muito ruins, Não adianta ele ir lá no Fábio, o Fábio dá um conserto na coluna e ele manter, as posturas, tá? Então assim, de regra geral, não adianta a gente operar só a mama para que a gente corrija essas dores de coluna, tá? Qual cirurgia, convênio qual, Patrícia, que você quer saber, por favor? Enquanto isso, vou respondendo a Luciane. Luciane quer saber qual o exame de rotina para avaliar a prótese. Na verdade, Luciane, o que acontece? Assim que antes do paciente colocar a prótese, o ideal é que ele faça exames pré-operatórios, Se o paciente, muitas vezes, o que acontece com a gente na prática, é que os pacientes são muito novas e ainda não fizeram uma mamografia ou um ultrassom. Então a gente pede este exame para ele ter um exame de base. Então o primeiro exame de rotina para avaliar a prótese é esse pré-operatório que eu considero,
tá? Porque depois você vai ter sequência. Porque muitas vezes o paciente já tem um nódulozinho que é benigno, um adenomazinho, um fibroadenoma, né? E ele vai ser acompanhado ao longo do tempo. Então a gente precisa saber se ele já tinha isso antes, né? Primeira coisa, tá? Para avaliar. E depois, anualmente, como as mulheres são muito mais criteriosas, muito mais rígidas para isso, geralmente elas vão avaliar anualmente com o ginecologista, né? A parte ginecológica, ele avalia a mama e aí aproveita-se para se pedir exame. Né? Por quê? O que acontece? O autoexame era o exame clássico, né, de avaliação de mama, tá? Principalmente quando se tinha prótese como anteparo, porque a prótese sempre fica embaixo ali da mama, seja embaixo da musculatura ou embaixo da mama, ela está sempre embaixo. Então o que está se palpando é a mama. Só que o autoexame se chegou à conclusão de que ele não pega nódulos muito pequenos, tá? E aí, com o avanço dos procedimentos, dos exames complementares, hoje a gente tem ultrassons de muito melhor definição do que tinha antigamente, e tendo condição, mamografia e ultrassom vai variando entre um ou os dois, de acordo com a necessidade, para avaliar. Então a recomendação é que anualmente, naquela avaliação do ginecologista, seja incluída já uma avaliação da mama que vai avaliar a prótese. Então, se o colega pedir um ultrassom de mama, com certeza o ultrassonografista, o radiologista vai avaliar ali a prótese. Tá certo? Neila pergunta sobre a troca de prótese. Ótimo, Neila, pergunta. Até hoje, os pacientes ainda chegam no consultório e solicitam, que muitas vezes perguntam isso, se as próteses são trocadas, né, devem ser trocadas de 10 em 10 anos. Isso era uma recomendação que se tinha durante muito tempo, até que se começou a ter alguns problemas, né? E começou, dentre esses problemas, a gente teve alguns anos atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, aquelas próteses francesas que romperam, né? E aí se questionou muito isso. Mas o que a gente sabe hoje é que as próteses não precisam ser trocadas com essa temporalidade, tá? O que acontece a maioria das vezes é uma coincidência dessa temporalidade com as queixas de necessidade de outra cirurgia. Então, a maioria das vezes é uma queda da mama, né? A maioria das vezes é troca de volume, e aí muitas vezes, né, indica-se aproveitar para trocar a prótese, tá? E aí a gente já aproveita. Antigamente se falava em 10 anos, né? Falo antigamente porque, assim, eu já tenho idade para falar antigamente, tá, Neila? Mas assim, hoje em dia as pessoas ainda perguntam isso, ainda tem muita coisa na internet dizendo que é de 10 em 10 anos, e isso não é uma verdade absoluta. Eu já troquei prótese de pacientes com 17 anos. E depois de 17 anos só trocou porque tinha uma queda, porque a prótese, quando a gente tirou, a prótese estava absolutamente íntegra lá dentro. Então, assim, poderia até ser usada a mesma prótese, mas já que vai trocar, né, já que vai mexer, a gente aproveita para trocar, tá certo? A Patrícia complementou aqui. Se quando o problema de coluna por mamas grandes demais, o convênio cobre. Essa é uma discussão grande, tá? O que acontece? A maioria dos convênios, eles não são responsáveis pela cobertura de hipertrofia mamária, tá? Antigamente, repetindo, o paciente levava um laudo do ortopedista dizendo que tinha uma dor na coluna e que era relativo, né, àquilo ali, aumento do volume da mama, mas isso a gente sabe que não é uma verdade completa, tá certo? Então, de regra geral, isso não é uma indicação absoluta. Então, os convênios, eles brigam até o fim para não cobrir a cirurgia de mama e de hipertrofia mamária. A não ser que seja uma situação muito sui generis, tá? Mas não está no rol, quer dizer, não está na lista daqueles procedimentos em que são de cobertura do convênio, tá? Pode-se tentar, mas é a mesma coisa. Eu acho que o convênio vai sempre brigar muito, tá certo? A Luciane complementando, então o ultrassom anual seria indicado para avaliar a qualidade e integridade da prótese. Sim, o que acontece a maioria das vezes, Luciane, é que o ultrassom vai demonstrar a cápsula, demonstra algumas dobrinhas da prótese, que é normal, né? Se você pegar uma prótese lá no consultório, você vai ver que ela é rígida, dura, depois que a gente começa a manipular, com o calor do corpo, ela vai ficando um pouco mais molinha ali e tal, mas é absolutamente natural. Eu acho que o ultrassom é uma boa indicação. Se for específico queixas da prótese, é melhor o ultrassom. Algumas vezes a gente pede até a ressonância, tá? Porque a ressonância vai fazer uma diferença muito melhor para a gente em termos de imagem e diagnóstico de casos de contratura, por exemplo. Então, se a gente tem uma ideia de contratura, às vezes é unilateral, um lado é diferente do outro, né? O grau, a gente avalia já com a ressonância, tá? Mas o ultrassom é um bom método, sim. Tá? Então, assim, bom, falei um pouquinho
de implante, falar um pouquinho da redução mamária, tá? A redução mamária, ela se presta muito claro aos casos de hipertrofia mamária, tá? Gigantomastia, que são aqueles casos realmente, sem dúvida nenhuma, de que há uma hipertrofia, tá? E com a hipertrofia, o que costuma acontecer a maior parte das vezes é a queda da mama, né? A ptose. E aí a gente vai fazer uma associação entre a correção dessa ptose e tirar o excesso de mama, tá? Patrícia pediu para falar da associação de cirurgia, eu vou falar um pouquinho mais no final, né? Tá? Só um pouquinho, tá? Então, de regra geral, a redução, existem vários formatos também de cicatrizes, tá? O que a gente mais usa, o que a gente é mais formado para fazer é o T do Pitangui, aquele T invertido, que é uma cicatriz periareolar, vertical e horizontal, que é uma modificação de uma técnica de Arié, né, que seria só a cicatriz periareolar e vertical, mas que todas as vezes, a maioria das vezes, precisava fazer uma compensação embaixo. O Pitangui já desenha essa cirurgia com essa compensação embaixo. Hoje a gente tende a fazer esse T o mais reduzido possível na parte horizontal, para que eles fiquem menos aparentes, né, com essa exposição do corpo maior que a gente tem hoje, principalmente da região mamária, tá? Uma coisa que acontece muito comum, tanto no implante quanto na mama redutora ou da ptose, é a cirurgia adolescente, que é um capítulo à parte da discussão em congresso, né? É claro que idealmente não deve ser feita, tá? Por quê? Porque ainda está em fase de formação, ainda tem muita alteração hormonal para acontecer, né? E a gente muitas vezes precisa esperar isso para que a gente possa ter um corpo mais bem formado depois e tudo. Algumas vezes exceções, né? As exceções confirmam as regras, né? A exceção de operar adolescente é por causa da complexidade do assunto. Muitas vezes é uma menina muito nova, mas que não está indo, né, na praia, não está indo no clube, não se diverte, não tem amigos, né? Isso tudo por conta de uma questão psicológica, tá? E aí muitas vezes está indicada essa cirurgia sim, né? Porém tem que se cuidar muito bem dessa paciente no pré-operatório e no pós-operatório, porque geralmente, né, pessoas mais novas têm uma tendência maior a achar que, né, as coisas não vão acabar nunca, que aquela dorzinha pós-operatória vai se perpetuar durante muito tempo. Muitas vezes as cicatrizes são muito aparentes e ela tem que estar preparada para cicatrizes, né? Uma coisa é o sonho de uma mama pequena, outra coisa é um sonho de uma mama pequena com várias cicatrizes, tá? Então muitas vezes é um pouco mais complexo do que você só indicar. Agora, está contraindicado em absoluto as próteses para pacientes de 15 anos, por exemplo, como presente de aniversário de debutante, né? Isso aí tem que ser muito bem pensado, porque com 15 anos, além do corpo não estar formado, muito provavelmente, apesar de a gente ter meninas, por exemplo, com 15 anos já tem um corpo, né, bem formado, tá? Mas apesar disso, a gente vai ter alterações ainda, e não é possível que tenha gravidezes, né? É possível que tenha emagrecimentos e fases de mais engordar. Então, de regra geral, não é a data ideal para se colocar uma prótese, por exemplo. Mesmo porque toda cirurgia é temporária. Toda cirurgia vai estar submetida ao que o paciente vai estar submetido. Se ele engorda, se ele emagrece, se ele envelhece, e todo mundo envelhece. Pode não engordar, emagrecer, mas envelhecer todos nós envelhecemos, né? Então, de regra geral, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque se você começa procedimentos cirúrgicos muito cedo, né? O paciente opera com 15 anos uma prótese. 4, 5 anos tem uma contratura. Ou 10 anos resolve trocar o volume, já tem 25 ainda. Vai fazer o segundo procedimento. Mais 10 anos ela tem 35, ela resolve ter filho antes dos 35. Vai sofrer alteração, quer dizer, vai fazer 4, 5 procedimentos no mesmo local do corpo. Então há que se pensar isso também, tá? Falar rapidamente de cirurgias de orelha em abano, falei outro dia, deixei no meu Instagram, né? As cirurgias são para correção geralmente daquele afastamento da orelha, né? Alguns, não comentei lá, mas tem paciente que chega ao ponto de colar com super bonder a orelha, né? Faz aquelas dermatites atrás da orelha, de tanto colar a orelha, porque são estigmatizantes algumas vezes. As crianças principalmente brincam muito, né, de apontar o coleguinha, de dar apelidos, né? Quem provavelmente já viu alguém sofrer bullying ou já sofreu bullying, sabe como é que isso funciona com criança, né? Criança, vamos dizer, é má nesse ponto, né? Má entre aspas, elas brincam mesmo, elas não levam muito em consideração isso. De regra geral, uma criança bem
é estimulada a fazer o procedimento, a gente pode fazer esse procedimento com anestesia geral, né, na criança abaixo de 7, 8 anos. E a partir de 8 anos, dependendo do que a mãe, né, o pai, a própria criança estiverem estimulada para fazer, a gente pode fazer até com sedação e local, tá? Mas seria menos estigmatizante fazer com um procedimento maior. E com anestesia, tá, geral. E algumas vezes o paciente de mais idade nos procura mesmo. Aquilo foi um sonho a vida toda de conseguir. Também não é uma cirurgia coberta pelos planos de saúde, tá? O plano de saúde não entende que isso seja um problema de saúde, mesmo causando transtornos psicológicos, tá? O plano de saúde vai considerar isso um procedimento absolutamente estético, porque para o plano de saúde o importante é função, e a orelhinha abana ela não atrapalha em nada a função, né? A audiometria, tá certo? Não, da pediatria não, de jeito nenhum, tá, Patrícia? Então assim, de regra geral, isso são cirurgias de orelha abana. Vai se usar uma faixa enrolada alguns dias e depois essa faixa só para dormir, para evitar que a orelha volte, né, a desdobrar, ou solte algum pontinho, alguma coisa assim. Ah, faltou falar, gente, da mama, que eu falei que ia dividir em 3 capítulos, da ginecomastia. Ginecomastia é a mama masculina, tá? O principal da mama masculina, o ideal que eu informo vocês, é que a gente faça uma diferença entre a pseudoginecomastia, que é aquela mama gordurosa, aquela mama do idoso, por exemplo, que emagreceu, que vai ter aquela, né, mama mais caída, da ginecomastia mesmo, que é o tecido mamário crescido, tá? Esse tecido mamário crescido, às vezes unilateral até, de um lado só, tem que ser investigado muitas vezes, tá? E você precisa que esse paciente venha depois do procedimento. Se for só gordura, lipoaspiração resolve. Se for mama crescida, a gente tem que fazer uma ressecção e tirar esse tecido mamário, tá? É claro que não dá pra gente falar de tudo, né? Caso vocês tenham perguntas, no meu Instagram, o Instagram da Cuidado está aí à disposição, vocês podem perguntar, tá? E a gente responder em uma outra situação, algumas coisas que não ficaram esclarecidas aqui. Cirurgia de face. Cirurgia de face a gente chama de ritidoplastia, que é a cirurgia de rejuvenescimento facial. A gente divide a face em 3 partes, região superior, região média e região inferior, envolvendo o pescoço, tá? E nem sempre o paciente precisa fazer um procedimento em todas essas regiões. Às vezes é só no terço médio e inferior, envolvendo as pálpebras também. Cirurgia de face, geralmente a gente faz cirurgia de pálpebra associado, tá? Para correção. E a ideia é aliviar esses sulcos, né? Essas expressões, as dobras de expressão do rosto. Não é ter aquele rosto nutrido, né? Com as gorduras bem distribuidinhas do que tinha com 20 anos de idade, né? Inclusive não está indicada essa cirurgia numa pessoa muito nova, tá certo? Falei, é temporário. E depois, se você for fazendo mais de uma, você vai causar estigmas, ou seja, as cicatrizes vão ficar aparentes, não tem como você esconder, tá? As cicatrizes da mama redutora, mama de regra geral, Amanda, elas são o T invertido, periareolar, vertical e horizontal. Falei um pouquinho antes, a gente tende a fazer o horizontal a menor possível, tá? Mas existem outras cicatrizes em L, só periareolar, vai depender da indicação de cada caso, tá? Cirurgia de nariz, deixei por último, que é uma cirurgia um pouco menos frequente, mas ela acontece também. Geralmente ela tem aquele cunho estético de afinamento de ponta, muitas vezes a gente chama de giba, né? Aquele dorso elevado, né? E aí existem as correções individualizadas. Eu, de regra geral, cirurgia de nariz, eu gosto que o paciente faça uma avaliação com um otorrino também, para ver a parte funcional, porque muitas vezes esse paciente tem um desvio de septo, né, que ajuda a fazer alterações estéticas, e a correção desse desvio de septo ajuda muito a parte estética, tá? E algumas vezes é realmente o paciente que procura aquele nariz estigmatizante de nariz de boneca. Hoje a gente tende a não fazer mais aquele narizinho de boneca, que é igual para todo mundo, porque o nariz é muito dinâmico. Primeiro momento o nariz vai ficar bom, no último momento ele vai ficar ruim. Olha, Michael Jackson, né? E a gente tem um exemplo clássico do exagero. É um extremo, claro, mas é só para vocês terem uma ideia que o nariz é dinâmico. Ele pode ficar muito bom durante os primeiros anos, mas depois sofrer afinamentos, dificuldade respiratória. O nariz é uma válvula, vocês já perceberam que quando a pessoa respira com mais dificuldade, ela faz aquela abertura da asa nasal. Existem 2 válvulas, existe uma válvula interna e essa válvula externa. Então isso tem que ser preservado no procedimento cirúrgico para que o paciente não tenha repercussões, né, de um procedimento, fica um nariz ótimo, mas ele não respira, tem que respirar pela boca.
né, causando outros tipos de problema. Tá ok? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Queloide. Queloide é uma boa pergunta para a gente fazer uma live só sobre isso, tá? Deixa eu explicar basicamente. Existe uma diferença entre queloide e cicatriz hipertrófica. A cicatriz hipertrófica é aquela cicatriz que geralmente cicatriza por segunda intenção, aquelas feridas que a gente deixa cicatrizar. Já viram? O paciente corta o dedo, tinha que tomar um ponto, ficou com medo, não foi, aí ficou aquela ferida aberta durante muito tempo, vai ficar ali uma cicatriz geralmente maior do que uma cicatriz comum. E as cicatrizes queloidianas são aquelas cicatrizes em que o organismo vai depositando fibrina e vai fazendo uma cicatriz além daquela região onde foi incisada, onde foi cortada. De regra geral, elas são diferentes porque a cicatriz hipertrófica tende a ser remodelada com o tempo, ela vai mudar de cor, ela vai afinar com o tempo, e o queloide não. O queloide tende ou a progredir ou estagnar, mas ele não tende a regredir. Tá? Existem vários tratamentos, repito, tudo que tem muito tratamento, a gente não tem um só que funcione. Tá? Existem uns, basicamente são a compressão, são aquelas fitas de silicone, injeção de corticoide intralesional, beta-terapia, de acordo com o procedimento. Mas, de regra geral, o queloide, o ideal é evitar operar. Tá? É o único método 100%. Mas mesmo assim, se o inseto picar, pode dar um estímulo e ali pode formar um queloidezinho, tá? Por estímulo daquela picada, que é o menor trauma, né, que a gente conhece, tá certo? Lembrar só agora aqui no finalzinho, a gente está com quase 1 hora já. A nutrição é muito importante, a fisioterapia é muito importante, os curativos são extremamente importantes, quer dizer, todos esses são muitas vezes especialistas afins que estão trabalhando com a gente na cirurgia plástica, e a gente não pode deixar de falar da drenagem, né? Basicamente a drenagem linfática, existem outros procedimentos, mas as drenagens linfáticas, elas ajudam a drenar os hematomas, né? A drenar essa linfa, esse edema, esse inchaço que fica ali na região operada, e muitas vezes o resultado é visto com mais rapidez. Exemplo, uma lipoaspiração, por exemplo, tem uma tendência a formar ali um edema linfático, e esse edema linfático muitas vezes a gente só vai ter um resultado da lipo depois de 3 meses, mas com 1 mês já dá para a gente ter uma ideia boa. Inclusive as fibroses, né, que são decorrentes de procedimentos, a gente também pode debelar com essa drenagem. Tá? Falar rapidamente só um pouquinho do que a Patrícia perguntou, as cirurgias associadas. Hoje, de regra geral, a gente sabe que o que mais complica no pós-operatório ou pré-operatório, durante a cirurgia dos pacientes, é o ΔT, é o tempo que o paciente fica submetido a procedimento, à internação. Então hoje a gente tende a não associar cirurgias. Obviamente, a gente associa cirurgias que são um pouco mais rápidas de execução. Então você vai fazer um abdômen, pode complementar com lipo, porque é na mesma região, ou com uma prótese, por exemplo. Agora, não dá para fazer mama, abdômen, prótese, face, não dá. Lipoaspiração, né? Além de ser muito trauma cirúrgico, esse paciente vai permanecer muito tempo anestesiado, muito tempo de pós-operatório. Isso tudo aumenta os riscos, tanto para o cirurgião quanto para o paciente, para a saúde do paciente. Tá certo? Então, assim, percorri basicamente, né, uma boa parte. Tá? A gente está chegando a 1 hora aqui, não quero permanecer muito tempo, mesmo porque tem muitas dúvidas específicas de cada caso. A gente está à disposição de vocês no Cuidado, e esse vídeo fica gravado, fica no IGTV. Estou à disposição de vocês para outras perguntas. Se alguém ainda tiver alguma perguntinha agora final, estou à disposição, senão a gente vai encerrar. Beleza, ninguém pergunta. Se eu deixei de responder alguém, me desculpe, pode perguntar no direct, que depois eu respondo. Obrigado, boa noite.